Acho que começou, deixa eu só... E daí, como é que esse link vai para as pessoas? Por e-mail. Tá. Acho que começou, né? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, queria agradecer a todos e também gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, Matheus e Germano. O meu nome é Maria Eduarda, eu faço parte da organização da Semana Acadêmica da Engenharia Civil desse ano e hoje eu vou mediar a palestra. O nome da palestra é Estruturas, do modelo de cálculo às estruturas reais. E antes de começar, eu queria explicar um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o tema da nossa SEMAC. Nessa SEMAC, a gente buscou mostrar o papel do engenheiro nas mudanças que a gente espera para a sociedade, introduzindo 17 diretrizes que buscam atingir a melhoria para a humanidade e para o meio ambiente. Na palestra de agora, a gente vai tratar sobre o objetivo número 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. E era isso. Agora eu vou deixar ele se apresentar. Tá bem. Matheus, eu acho que tu pode iniciar a apresentação. Eu acho que é a Maria que compartilha minha tela. Ah, boa, tá, entendi. Beleza. Então, primeiro também quero começar agradecendo a oportunidade da gente estar aqui, poder expor um pouco do nosso trabalho, compartilhar um pouco do nosso conhecimento com todo mundo. A gente espera que seja interessante para todos, que vocês possam conhecer coisas novas, ter uma visão diferente sobre modelos estruturais, tá? Então, a nossa palestra vai falar exatamente sobre modelos de cálculo, tá? E vou passar para a nossa apresentação, então. Eu sou Germano de Laim, sou engenheiro civil, formado na URGS em 2018/1. Me formei com foco em estruturas, tá? O Matheus, meu sócio, também se formou na URGS, também com foco em estruturas, e hoje ele faz ciência da computação. Nós dois fundamos a ITER, que é a nossa empresa de projetos estruturais, pensando justamente nessa questão de inovação na tecnologia dos projetos, né? A gente faz todos os nossos projetos em BIM e usando softwares que a gente considera mais atuais, softwares de ponta, tentando sempre otimizar as nossas estruturas. A gente faz projetos de diversas disciplinas, diversas modalidades, concreto armado, concreto protendido, concreto pré-moldado, estrutura metálica. A gente também faz laudos de estruturas existentes e programação em Dynamo, que não tem muito a ver com a palestra, mas faz parte do nosso escopo aí. Tá, agora, para a gente poder falar dos nossos modelos de cálculo, acho que é interessante dar só um panorama geral de como é o nosso fluxo de trabalho, tá? Como é que a gente vai chegar nesse modelo de cálculo e o que a gente vai obter a partir dele. Então, primeiro, o que a gente faz é um estudo inicial. Se for um projeto, esse estudo inicial parte do projeto arquitetônico, geralmente, né? A gente recebe o projeto arquitetônico, faz o lançamento inicial da estrutura, faz a locação de pilares, locação de vigas, de lajes, toda a estrutura que a gente vai precisar, e aprova isso com o escritório de arquitetura, para só depois a gente confeccionar um modelo de cálculo, prevendo os carregamentos, prevendo tudo que a gente precisa prever e para seguir com o projeto. No caso de um laudo, a gente vai até o local, até a edificação, né, tira todas as medidas, faz todo o trabalho de medição lá, pega todas as propriedades para poder replicar da forma mais fiel possível o que está lá no local, né? Muitas vezes a gente não tem acesso à armadura de uma viga, ou às vezes até a dimensão de um elemento, porque ele está coberto com forro e tal. Então a gente tem que ir atrás de projetos existentes, tem que ir na prefeitura, ou em últimas instâncias a gente acaba medindo o que a gente consegue e olhando as normas vigentes na época da construção desse prédio e estimando a armadura mínima. Tudo isso para tirar as informações para a gente conseguir criar o nosso modelo de cálculo, que aí é o que a gente vai desenvolver aqui na palestra, tá? Depois do modelo de cálculo, a gente vai, então, para as definições, por exemplo, de seções para a estrutura, que tipo de perfil vai aqui, se vai ser qual a seção da viga, o que vai ter de armadura, ou no laudo a gente pode, né, emitir o laudo dizendo se a estrutura está apta a receber o carregamento novo ou não, e assim por diante.
Aí também, em linhas gerais, eu vou falar um pouco sobre os tipos de modelos estruturais que a gente tem, tá? Duas classes principais. A gente tem um modelo que a gente chama de modelo convencional, que é um modelo estrutural feito por programas como o WebEric, o TQS ou o CPCAD, que são modelos pensados exclusivamente para engenharia civil. Então, quando eu vou criar um modelo nesses softwares, eu vou realmente criar um pilar, vou criar uma viga, vou criar uma laje, vou criar uma estaca, um bloco de fundação. São pensados exclusivamente para a construção civil. Isso faz com que esses modelos sejam mais práticos. É mais fácil de modelar nesses softwares no geral, tá? Então, são modelos um pouco mais simplificados, mas eu botei que ele perde precisão em alguns casos, porque tem algumas situações muito específicas, alguns casos muito complexos, em que tu não vai conseguir simular da forma adequada nesses softwares. Mas, de forma alguma, ele vai deixar de te atender em 99% dos casos, quando tu está trabalhando com projeto estrutural, né? A outra opção são os modelos de elementos finitos. Os modelos de elementos finitos, eles abrem para que a gente possa modelar absolutamente qualquer tipo de estrutura. Não é só para engenharia civil, não são só pilares ou vigas. Quando eu estou modelando um modelo de elementos finitos, eu crio elementos genéricos com algumas dimensões infinitesimais, alguns elementos com dimensões mínimas, que são, por exemplo, os nós, são pontos na estrutura, ou barras para simular pilares ou vigas, placas com a espessura infinitesimal para simular lajes, né? E o que isso gera? Faz com que o modelo seja muito mais complexo de ser criado da forma correta, porque eu tenho que garantir que as propriedades que eu estou inserindo em cada um desses elementos esteja correta. Quando eu crio uma barra para simular uma viga, eu tenho que dizer que aquela barra é de concreto tanto, concreto, sei lá, FCK 25, FCK 30, eu tenho que dizer que ela tem 30 por 40, eu tenho que dizer todas as propriedades de cada barra, né? Ou, como a gente vai ver mais para frente, seções complexas, seção caixão de viga para ponte, e tudo isso tem que estar cadastrado para que o software entenda que aquela barrinha tem essas propriedades físicas, entendeu? Isso faz com que o modelo seja mais assertivo, se bem elaborado, faz com que ele seja mais assertivo, nos dá uma gama de informações maior, né? E nos dá essa maior precisão em alguns casos específicos, permite com que a gente faça análises mais complexas da estrutura, tá? Pode passar. E agora a gente vai começar a falar um pouco de como a gente pode traduzir estruturas reais para modelos um pouco mais simplificados, tá? Bom, aí, gente, o Germano já me apresentou antes, mas eu sou o Matheus, e eu queria trazer um pouco para vocês nessa parte sobre, muitas vezes a gente faz as cadeiras na engenharia civil, né, e a gente fica se perguntando assim, tá, mas como isso é calculado na vida real, na prática, né? Então, o que a gente quer com isso aqui é mostrar, assim, como algumas coisas que às vezes parecem assustadoras, como uma ponte, assim, tipo, nossa, isso deve ser muito difícil de calcular. A gente quer mostrar para vocês que às vezes não é tanto assim. Que, claro, tu tem que ter toda uma base sólida e entender o que está fazendo, mas elas se traduzem em coisas, no fim, que são as coisas que a gente vê na faculdade, realmente. Que a gente fica se perguntando onde é que a gente vai usar isso, a gente usa. Então, aqui começando, aqui tem uma imagem, tá, de uma ponte em perfil. E o trabalho que a gente tinha, isso foi feito em outra empresa, que eu e o Germano trabalhamos, o trabalho que a gente tinha era macaquear essa ponte, tá? Macaquear seria levantar ela essa parte de cima dela, que a gente chama de supraestrutura, para poder trocar o apoio dela com o pilar. Então, em cada uma dessas linhas vermelhas aqui, a gente tem uma linha de pilares. E vocês vão ver na próxima imagem que são pilares, não é um padrão fixo. Então, tu já começa a se perguntar assim, como tu vai modelar isso, já que tem muitas variações aí. Então, aqui vocês podem ver um modelo 3D de como ficou essa estrutura, isso é do cálculo mesmo depois, né? E vocês podem ver que ela é uma seção que a gente chama de seção caixão em pontes, mas ela é como se fosse um pi de formato, né, de viga, de laje, e
essas duas vigas do pia que estão apoiadas em vários pilares, e vocês podem ver aqui, no começo a gente tem pilares quadrados, depois muda para pilares circulares aqui, e aqui tem, em vez de ter uma linha de 2 pilares, tem um pilar, então ela muda de tipologia várias vezes. Aqui vocês podem ver que tem um trecho que a ponte está desvinculada entre si, ela tem um trecho apoiado em outro, e por isso que tem 2 pilares aqui tão próximos, porque um trecho aqui não está ligado fisicamente com o outro pelo concreto, por exemplo. Então aqui umas fotos, tá, para vocês imaginarem mais ou menos como é essa estrutura. Esse é o trecho que eu acabei de falar ali, vocês podem ver aqui, ó, a estrutura tem um dente e está apoiada na outra parte. Ela não está ligada com concreto ou com barras em si. E aqui estão aqueles pilares que estão bem próximos. Vocês podem ver que aqui eles são circulares. Aqui é aquele pilar que é o único, que está no meio, tá? E aí a gente começa a se perguntar como vai modelar, como considerar todas essas coisas. O que tinha que ser trocado nessa ponte, tá? Eram esses que a gente chama de aparelhos de apoio, tá? Eles são materiais bem elásticos, é como se fossem umas borrachas, realmente, que são postas para transmitir as cargas da parte de cima da ponte para os pilares e daí para ela poder ir para as fundações e mais abaixo. E elas são feitas para serem elásticas, para distribuir o melhor possível as tensões, tá? E o que acontece é que depois, com o tempo, com a degradação, elas começam a rachar e trincar e ficar mais rígidas. Então elas têm que ser trocadas. E o que acontece? Para fazer isso, como eu falei antes, a gente tem que macaquear a ponte. E macaquear a ponte precisa de algum dispositivo que levante só a parte de cima, né? E isso não foi pensado no projeto dessa ponte inicialmente. Então o que a gente teve que fazer foi instalar esses consoles aqui. Isso aqui é novo. Esse aqui é aquele pilar lá que vocês estavam vendo, que é só um pilar central no meio, mas esses 2 consoles aqui são objetos novos que teriam que ser inseridos. E aqui seria o macaco, né? Que iria levantar essa parte de cima. Ele iria fazer uma força aqui para cima e levantar para possibilitar a troca desse neoprene aqui, né? Beleza. E aí, o que acontece? Eu imagino que a maioria de vocês ainda não fez a cadeira de pontes, né? E muitos não vão fazer. Mas para vocês terem uma noção, assim, uma ponte é uma coisa que tem cargas muito intensas que variam. Então, por exemplo, assim, a gente pode ter um carro passando aqui, tá? E nenhum carro passando do outro lado. Assim como a gente pode ter um carro só passando do outro lado aqui. Assim como a gente pode ter carro passando dos 2 lados. São todos casos diferentes que têm que ser considerados, tá? E quando isso muda? Nesse caso aqui a gente tem só um pilar, tá? Mas, por exemplo, se naquelas faixas que a gente tinha 2 pilares num pórtico, vou fazer um desenho aqui só para imaginar mais ou menos como é que era. Na verdade, o pilar vinha um pouquinho para cima aqui, tá? E aqui a gente tinha 2 aparelhos de apoio. O que acontece? Se a gente tem um carro passando só desse lado, vai vir muito mais carga para esse aparelho de apoio do que para esse desse outro lado aqui. Então, a gente tem que prever isso nas nossas simulações. E aí a gente já começa a ver que começa a aumentar bastante a complexidade, porque começa a envolver mais variáveis, né? Mas como a gente achou um jeito muito simples de fazer isso, tá? E é uma coisa que, se vocês fizerem a cadeira de pontes, vocês vão ter uma boa noção. Essa seção transversal que a gente viu aqui, tá? Que é um π, a gente pode representar por isso aqui. Por sendo uma laje aqui em cima, tá? E esses apoios como sendo as vigas aqui que vão descarregar nos pilares depois. Então vocês começam a ver assim que a gente começa a quebrar um problema maior em problemas menores e a gente consegue analisar muito mais fácil ele. Então, por exemplo, aqui, essa seção, a gente está analisando agora só num plano, aqui numa seção transversal. Uma coisa que era uma ponte toda comprida lá, cheia de pilares diferentes, vamos analisar por partes. Aqui a gente tem só essa seção transversal, vamos colocar uma laje aqui, alguns apoios. O que é essa carga aqui? A unidade dela não importa, tá?
a gente colocou um valor 1 aqui, que a intenção disso era ver quanto de carga ia para cada apoio. Que isso quer dizer, se a gente coloca 1, seria correspondente a uma porcentagem de 100%, a gente vê quanto vai de reação para cada apoio e a gente vai saber a porcentagem dessa carga que vai ir para cada apoio. Então aqui a gente colocar a carga bem no meio, é bem intuitivo isso, né? A gente vê aqui que ó, foi 0,5 para cada lado, isso quer dizer que 50% da carga está indo para cada lado. Beleza, aí a gente começa a fazer outros testes. Se a gente fizer várias faixas aqui, imaginem que a cada 2 desses aqui é um carro passando, tá? Que seriam as rodas do carro aqui, onde tem essa força aplicada, tá? Olha só, como tá mais para a direita aqui, vocês estão vendo, ó, aqui ó, já começa ó, 34% indo para a viga da esquerda e 66% indo para a viga da direita, para o neoprene da direita, para a parede de apoio. Se a gente colocar um pouquinho mais para a direita, vocês vão ver aqui, ó, tá deslocado. Se a gente traçar uma linha aqui, tá deslocado essas cargas dessa aqui. Olha a diferença que já dá, ó, 29% aqui para uma, 71% para outra. Beleza, aí a gente sabe as porcentagens, então agora a gente só precisa saber a carga total para saber o quanto por cento dessa carga vai ir para cada lado. Claro, isso é uma simplificação que a gente está fazendo porque a gente precisava calcular só os neoprenes, né? Mas aí olha o nosso modelo como ficou, tá? Para vocês terem uma noção, tá? Essa seção aqui que vocês estão vendo, tá? Ela só foi modelada para representar, ela não tá no modelo. Ela é qual é a seção dessa barra. Então, a única coisa que tem dessa seção são as propriedades dela, por exemplo, o momento de inércia em X e em Y, e isso vai ser considerado nessa barra. Então, se vocês fizessem, por exemplo, no F-Tool, uma barra com as mesmas propriedades dessa seção, daria na mesma coisa, entendeu? Isso aqui é como se fosse uma barra do F-Tool. A única diferença, tá? Isso aqui foi feito no Strap, que é um programa que, na verdade, é super parecido com o F-Tool, só que é 3D. O pessoal brinca que é um F-Tool 3D. Vocês olhem, o que a gente tem aqui são barras e apoios. Então, isso aqui é como se fosse realmente uma estrutura na F-Tool 3D. Inclusive, eu vou mostrar para vocês depois que a gente consegue simplificar isso aqui e fazer 2D na F-Tool mesmo. Então, vocês olhem, tá, que a gente representou toda aquela laje, toda aquela complexidade de carros em várias pistas para uma barra. E no final os pilares aqui também são barras, e as fundações aqui a gente representou com apoios. A gente normalmente, quando são calculistas diferentes que calculam a parte das fundações e da parte de cima da estrutura, acima do solo, a superestrutura, a gente a gente tira condições e passa um para o outro os esforços dessas fundações. Então, aqui a gente criou apoios e a gente ia tirar essas reações para passar para o outro projetista. Nesse caso, tá, a gente estava interessado só nos apoios, não foi necessário. Mas só para vocês entenderem como é que funciona isso. E aí, olha só, esse modelo aqui é visto de lado esse 3D. Vocês olhem, por exemplo, aqui tem 2 faixas de pilares, a gente está vendo só uma linha aqui, né? E olha daí como a gente calculou, porque uma coisa importante em pontes é a variação da temperatura. Como é um elemento muito grande, ele acaba tendo uma variação de comprimento significativa que gera esforços. E olhem, a gente simulou isso no F-Tool. A gente simplesmente, esses pórticos aqui, que eram compostos por 2 pilares, a gente simplesmente olhou as propriedades geométricas dele e tirou a rigidez e colocou eles só em uma barra aqui. Então, isso aqui é uma barra, mas que é exatamente, tem, no sentido de um plano, ela tem exatamente as mesmas propriedades desse pórtico. E com isso a gente consegue simular esforços bem realistas. Bom, aí agora eu vou mostrar um outro exemplo que foi realmente de um projeto de uma ponte, tá? E aí, vou mostrar como às vezes o caso é um pouco diferente. Aqui a gente está interessado em saber a força em pontos específicos. Vou mostrar um pouquinho da ponte para vocês terem uma noção de como ela é. Então, essa é uma seção transversal dela, e vocês podem ver que aqui ela está apoiada em 4 pontos, tá?
E esses 4 pontos são como se fossem paredes aqui embaixo, eles são linhas, assim. Eles são, não são pilares isolados, eles são contínuos ao longo de toda a seção transversal da ponte. Então, o modelo que a gente usou para fazer isso foi um modelo, como o Germano falou, apresentou antes, de elementos finitos. Tá? Aí vocês podem extrapolar, assim, pensando, por exemplo, assim, a gente começa trabalhando com nós, com barras, e elementos finitos daí vai um passo além, e ele te permite trabalhar com placas e sólidos, tá? Que toda a teoria por trás é diferente, tá? Mas a gente usa mais ou menos a mesma lógica, assim, de seguir ali por esforços e solicitações, deformações de estruturas que a gente usa no F2, tá? Então, aqui o que acontece? Como a gente está usando placas, a gente vai também ter uma deformação ali. Eu não vou me aprofundar muito em elementos finitos, tá? Mas isso aqui, o que acontece é que ele divide em vários elementos muito pequenininhos e ele vê assim, olha, esse elemento está começando a dobrar assim. Aí ele pega o próximo e vê, olha, na bordinha desse aqui aconteceu isso. Então, a bordinha desse aqui também está assim e acontece mais um pouquinho isso. E vai construindo todo o resto da estrutura a partir disso. É como se ele calculasse muitas coisinhas pequenas e fosse juntando elas. Então, aqui a gente tem a ponte que foi feita com esses elementos de placa, e basicamente a dificuldade aqui, tá, para dimensionar ela, é decidir como se comportam as cargas nela. A gente tem que prever, por exemplo, que um carro ele vai estar andando aqui por cima, ele vai estar se mexendo, e dependendo da posição que ele tiver, é mais crítico para esse trecho da laje aqui do que para esse. Então, se o carro estiver mais perto do meio, aqui a solicitação aqui vai ser maior e aqui menor. Se ele estiver mais no começo, vai ser ao contrário. Então, o que a gente faz, tá, é simular todos esses casos. E aí, claro, tem jeitos de fazer isso manualmente, isso aqui é muito trabalhoso. Então, a gente conta com a ajuda do software nisso, né? E a gente consegue o que a gente chama de envoltória, que é os piores casos de tudo, que é para isso que a gente precisa dimensionar, né? Então, assim, olhando para isso aqui, tá? Isso aqui a gente chama de diagrama de mapas. Pode parecer um pouco estranho para quem nunca viu elementos finitos, mas o que vocês teriam que imaginar é o seguinte: se vocês traçarem uma linha aqui, exatamente aqui, digamos, e olhassem os esforços dessa linha, vocês iriam ver exatamente o que vocês esperariam no F2, que é um diagrama mais ou menos assim, ó. Onde tem apoios, ele tem um pico de momento, e onde não tem apoios, ele tem onde tem o vão, tem outro pico aqui. E aí, então, isso aqui acaba por representar esses diagramas que a gente vê em 2D, em 3D. E isso facilita muito para quando a gente tem que analisar um modelo complexo que envolve o espaço inteiro dele, que tem condições diferentes para cada plano do seu espaço. Porque no F2 a gente consegue olhar só um plano. A partir do momento que a gente parte em 3D, a gente tem que olhar esse plano com profundidade. Então, aqui um outro exemplo, tá? Para mostrar para vocês de uma coisa que parece muito complexa, mas que pode ser extremamente simplificada. Uma passarela que é bem grandinha, tá? Atravessa 2 mãos de uma avenida bem grande. Se eu não me engano, tem 3, 4 ou 4 pistas em cada mão. E vocês reparem que ela também tem uma seção I aqui. E aí, olha como ela foi representada. Ela foi representada simplesmente por uma barra, o mesmo caso da ponte antes. E aí, com isso, o desafio dela, tá, era macaquear, assim como na primeira ponte que eu mostrei. A gente consegue simplificar ela com uma barra com as propriedades daquela seção I que a gente viu. Então, vocês imaginem que isso aqui é tipo uma seção assim, tem as propriedades disso, mas a gente consegue tirar o carregamento total e depois ir ver que carga está indo para cada apoio desses pilares, tá? E aí aqui tem um modelinho 3D dela para dar uma exemplificada para vocês imaginarem um pouco melhor como ela é. E aí agora eu quero fazer o inverso. Eu quero mostrar um modelo que parece simples, mas às vezes ele pode ser complexo. Então, não sei quantos de vocês já passaram pela cadeira de concreto armado 2, eu acho que o Américo dá o conteúdo de escadas,
mas a gente está acostumado, tá, a representar escadas como uma viga com um comprimento muito grande, uma altura pequena, em apoios, tá? E aí aqui a gente tem, eu tenho um 3Dzinho aqui para vocês imaginarem melhor como é essa escada e um corte dela aqui. E a gente tem dois modelos aqui, tá? Que os dois eu tirei de uma apostila da USP e o outro de um livro do José Milton. Todos esses 3 autores que estão aqui são altamente conceituados, tá? Muito confiáveis. Inclusive, se vocês já fizeram qualquer cadeira com o professor Rios, provavelmente vocês já ouviram falar neles. E aqui a gente tem um modelo em barras em cima da USP e aqui do José Milton. Vocês veem que as dimensões estão um pouquinho diferentes, mas a estrutura é praticamente igual. Só que olha embaixo o diagrama de momento dos dois. É completamente diferente. E aí, qual vocês acham que está certo? Vocês acham que algum deles errou? Então, a questão disso é como a gente interpreta o modelo, tá? Então, a diferença entre eles, olha só, eu fiz os dois aqui no F-Tool para mostrar para vocês. A única diferença deles é esse apoio aqui. Vocês podem ver que num deles está travado na direção horizontal, a escada não pode se mexer na direção aqui, e nesse aqui ela está livre, ela pode se mexer. E isso já dá toda essa diferença. E aí vocês me perguntam, qual deles que é mais próximo da realidade? Depende, a gente tem que analisar cada caso. Então, por exemplo, assim, vocês têm que pensar, esse ponto da escada aqui, ele consegue se mexer para o lado? Se a gente tiver aqui, por exemplo, que é muito comum ter, tá? Uma viga e uma laje, assim. E vocês conseguem imaginar isso aqui empurrando uma viga e uma laje? É muito rígido. Se fosse só uma viga, talvez até dá para imaginar um pouquinho. Mas uma laje é muito difícil. A laje não vai dobrar assim, sabe? Então, um modelo que tem uma viga e uma laje, eu tendo a crer que ele se aproxima muito mais disso aqui. Ele tem um diagrama muito mais parecido com esse. Agora, a gente até teve um caso, essa semana a gente calculou, em que a gente tinha uma mistura de estrutura metálica com estrutura de concreto. E aí, as nossas escadas eram de concreto, mas aqui a gente tinha um pilar metálico que era muito fino. E ele estava apoiando aqui a escada nesse ponto, só que por ele ser muito fino, ele dobrava muito fácil aqui qualquer empurrão que tu dava nele. E aí a gente simulou ele com barra mesmo, aqui com todas as condições ao redor, e a gente viu que o caso dele é muito mais parecido com isso aqui do que com o outro. Então, realmente, assim, depende de cada caso. A gente tem que imaginar um jeito que eu gosto muito, que eu acho muito legal, é olhar como a estrutura se deforma. Quando a gente olha como a estrutura se deforma, eu imagino que a gente consegue ver muito melhor fisicamente o que está acontecendo ali. Então, assim, só que, por exemplo, na cadeira, tá, da faculdade, a gente só arma escada assim, que nem o da direita. Isso quer dizer que quando a gente tem um outro caso, a gente está armando errado e vai cair. E aí entra mais uma complexidade do concreto, tá? Que um modelo tão simples de escada pode trazer tudo isso, que é o seguinte, o concreto é um tipo de estrutura que redistribui muitos esforços. Ele se adapta muito ao que tem lá. Então aqui na esquerda vocês podem ver como seria uma armadura normal, assim, de uma escada assim. E assim, ela tá na face de baixo aqui, tá? Por quê? Porque a escada ela tende a deformar aqui, né? E por resistência dos materiais, a gente vê que quando uma peça dobra assim, né? A gente tem tração aqui embaixo, na metade de baixo, e compressão na metade de cima. Tá? Aquele famoso diagrama do concreto que a gente vê, eu desenhei ele aqui ao contrário, mas enfim, depende do que vocês quiserem interpretar. Mas o que acontece? Se a gente colocar uma armadura aqui em cima, assim, o concreto vai resistir à tração aqui em cima e ele vai se comportar muito mais assim. Agora, se a gente tira essa armadura, tá? Que é o mais normal, a gente não arma essa parte de cima. O que acontece?
o concreto, tá? Ele começa a criar fissuras pequenas, que a maioria das vezes nem são visíveis a olho nu, tá? E aí ele perde um pouco da rigidez que ele tem aqui. A gente usa o termo rigidez. Se vocês fizerem alguma eletiva de concreto armado, provavelmente vocês vão ouvir falar nisso. Mas os esforços tendem aí onde a estrutura é mais rígida. Então aqui ele começa a perder um pouco da rigidez, e isso aqui vai deformar mais e vai começar a se comportar desse jeito da direita aqui. Então, se a gente só armar aqui embaixo e não botar essa armadurinha aqui em cima, que eu tinha falado, no fim, a estrutura vai acabar se comportando como a gente calculou. Só que tem que tomar muito cuidado para saber essas aproximações e saber o limite delas, né? Bom, então agora eu vou passar um pouco a palavra para o Germano. Vou trazer, então, agora um pouco de alguns tópicos em que a gente pode aproximar os modelos de elementos finitos da nossa realidade, das estruturas reais, e também alguns pontos em que eles se afastam, né? Eu e o Matheus vamos expor algumas situações diferentes. No caso aqui, a gente passou por esse dimensionamento recentemente, a gente teve que dimensionar uma estrutura de suporte para um elevador, monta-cargas, tá? Então a gente teve que modelar uma torre em perfis metálicos. Na minha primeira impressão, antes da gente iniciar, eu achei que fosse uma estrutura bem complexa, né? Não tão complexa quanto uma ponte, mas mais complexa do que uma escada. Eu imaginei que a gente ia ter um certo desafio pela frente. E aí, fazendo o modelo de cálculo, eu vi que, na verdade, não era o caso. Foi um modelo relativamente simples, em que a gente teve que prestar atenção em alguns fatores importantes, que eu acho que são os pontos-chave para a gente ter um modelo que descreva bem a realidade. Tá? Alguns deles a gente já falou aqui ao longo da apresentação. Uma geometria bem feita, com os elementos posicionados no lugar correto, as propriedades corretas de cada elemento, então cadastrar da forma adequada o material, o tipo de aço, o tipo de concreto, cadastrar a seção de forma correta para que o software entenda as propriedades dele. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é dispor os carregamentos, a gente também falou antes na questão das pontes, dispor os carregamentos de forma correta, nesse caso do elevador. Ele tinha 2 ganchos em cima para suportar o elevador, mas ele tinha também, o projeto do elevador em si pedia suportes nas vigas laterais, e ele pedia esse suporte em todas as vigas, só que aí pensa, será que o elevador vai estar solicitando todas essas vigas ao mesmo tempo? Quando o elevador estiver em cima, ele vai estar solicitando as vigas lá de baixo? Provavelmente não, ele vai estar solicitando aquelas nas quais ele está preso naquele momento, né? Então, a gente tem que fazer simulações e sempre pensar no comportamento da estrutura e dispor os carregamentos de forma inteligente, entender como a estrutura vai se comportar. Um outro ponto-chave são as vinculações. E aí também, o Matheus estava falando agora na questão das escadas. A gente, nesse caso, tinha 2 vinculações principais que a gente precisava prever. Uma com a base, que é essa com o cubo, né, que a gente vinculou na base com um apoio engastado, e outra ali na altura intermediária, naquele eixo 2 ali, em que a gente prendia essa torre numa viga existente, para diminuir o comprimento de flambagem dos pilares, conter as deformações, para que essa estrutura se comporte de uma forma melhor. Então, como é que a gente vai analisar essas ligações especificamente? Esse é um dos casos em que a gente leva para um outro software, para poder ter essa análise auxiliar. E aí a gente levou para o Ideia Estática, que é um software voltado exclusivamente para análise de estruturas metálicas, e ele é muito bom para isso. E aí a gente consegue simular exatamente a ligação que a gente estava prevendo na base. Isso é um vínculo engastado na base. O pilar está chegando, ele é soldado numa chapa de base, e essa chapa de base ela é chumbada na estrutura. Com os esforços que foram inseridos ali, a gente consegue ver direitinho como essa chapa vai se comportar. Aquilo que o Matheus falou, os esforços representados em mapa, né, como se fosse um mapa de calor. Quando a gente conhece esse tipo de representação por mapas na geografia, né? Então, é de forma análoga. A gente tem uma escala, a gente consegue comparar, ó, esse é o canto que está mais solicitado, aqui está menos solicitado. Essa chapa vai suportar esse esforço que a gente chegou aqui ou não, vou ter que botar uma chapa mais espessa. E aí, a gente consegue chegar no detalhamento. E aí, a gente faz um detalhamento de obra adequado. Matheus, pode passar? A gente consegue fazer um detalhamento adequado para a obra, especificando todos os detalhes, tudo que a gente precisa
para que o pessoal monte lá da forma adequada. Então, os elementos finitos nos fornecem as ferramentas para um caso muito específico, que era o caso da ligação, a gente poder analisar através de um outro software, né? Então, pode passar de novo. Bom, agora acho que eu tô. E aí, agora eu vou apresentar uma coisa que acho que é muito legal a gente ver como elementos finitos, que é uma coisa que simula ali tensões, esforços, enfim, pode simular diversas outras coisas. A gente pode fazer simulação acústica, elétrica, de calor, com elementos finitos em outras áreas, engenharia mecânica usa muito, mas eu quero trazer um pouco para a teoria de como a gente analisa as coisas com teorias clássicas mesmo. Então, isso aqui tá, é uma casinha que a gente fez, é um sobrado de 2 andares, que ele é feito de paredes de concreto armado. Então, vocês imaginam que todas essas placas que estão representadas ali são concreto armado puro, com 12 centímetros de espessura. E aí, reparem nessa fachada direita, tá? Ali a gente está mostrando aqui 2 aberturas. Eu quero mostrar um pouco os esforços ao redor dessas aberturas, tá? De como vocês imaginam que isso aqui se transmite. Eu já falei antes que os esforços nas estruturas tendem a ir para o ponto mais rígido dela. Então, aqui a gente tem um buraco, a gente espera, tá, que os esforços caminhem ao redor desse buraco. Os esforços que estavam vindo aqui no meio, eles vão contornar ele. E o mesmo acontece, por exemplo, com um furo numa viga. Então, aqui a gente consegue olhar com elementos finitos esses esforços caminhando. Isso eu acho muito legal. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente tem onde está amarelinho mais claro é onde tem uma diminuição dos esforços, tá? E onde vai ficando azul e mais escuro é onde tem uma concentração. Então aqui, ó, essas linhas da imagem do meio que vocês estão vendo, é como se a gente fizesse vários cortes aqui, tá? E fosse analisando a tensão aqui, a força de compressão nessa linha. Então vocês podem ver aqui na linha de cima, ela tá pequena, e daí mas está mais ou menos uniforme. Aí aqui, quando ela vai se aproximando do buraco, ela já começa se dividindo para a esquerda e para a direita aqui do buraco. Daí vocês podem ver aqui no meio do buraco, ela já está quase uniforme aqui na esquerda e na direita. Aí acabou o buraco, ela começa a voltar para o meio. E é isso que eu estou representando com as setas aqui na imagem da direita, tá? Acabou o buraco, ela começa a voltar aí para o meio da peça, só que logo mais já tem um outro buraco aqui embaixo da porta, e ela já começa a se dividir de novo, tá? E aí, com isso a gente consegue ver as tensões, digamos, caminhando assim na estrutura inteira. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Como a gente calcularia, por exemplo, essas partes essas partes aqui, acima das aberturas na mão? Isso parece muito uma viga, né? Então, a gente poderia considerar que isso são 2 apoios com uma viga ali, com a altura da seção de concreto. Beleza. Realmente, a gente é até permitido por norma calcular isso, tá? E aí, então, como é que isso é em elementos finitos? Como é que é comparando isso do cálculo à mão com elementos finitos? Aqui a gente tem os esforços em X. Isso aqui não parece, sei lá, para mim não parece com nada do que eu conheço da teoria do que a gente vê lá calculando à mão. Não lembra nada, assim. Mas olhando, fazendo um corte aqui, olha que curioso. Isso aqui, lembra alguma coisa para vocês, esse gráfico? Esse gráfico é exatamente o que a gente vê quando calcula uma seção de concreto de uma viga com as tensões e deformações no modo elástico, em estágio 1 dela. Então aqui, ó, vocês podem ver o que elementos finitos está fazendo ali, nada mais é o que a gente faz na mão, na prática ali. Então, só que aí também a gente tem que fazer umas ressalvas, tá? Que aqui muitas vezes isso acontece, tá? De apresentar elementos finitos parece uma coisa milagrosa, que salva tudo, mas tem que entender bem para poder usar. A gente está considerando aqui essa viga no estágio 1.
em que o concreto não fissurou. O normal, tá? Não necessariamente normal, mas muitos dos casos, a viga vai passar desse estágio. O concreto vai começar a fissurar aqui embaixo, tá? E ele vai perder a rigidez, assim como eu falei lá na estrutura da escada. E aí que a gente começa a considerar que tem, aqui, por exemplo, vocês estão olhando o estágio 3 aqui, a gente considera que o concreto só está contribuindo aqui na parte da compressão, na parte de cima dele, que a gente aproxima isso aqui para um diagrama de parábola retângulo pela norma. A gente vê isso em concreto 1. Esse modelo não está representando isso. Se a gente calcular a mão, a gente vai estar considerando isso. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Que se a gente não tiver controle dos nossos modelos, saber exatamente o que eles fazem, a gente pode cair em algumas armadilhas. E a gente consegue simular essa perda de rigidez do concreto, essa fissuração em elementos finos, consegue. Só que isso torna um elemento muito mais complexo e muito mais difícil. A maioria das vezes isso não vale a pena. É um custo muito oneroso para um benefício que muitas vezes não compensa. Vale muito mais a pena simplesmente pegar e calcular isso aqui no método tradicional. Então, depois eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas também não adianta brilhar os olhinhos vendo elementos finitos e querer sair fazendo tudo nisso, né? Ele é melhor em alguns casos específicos, mas em outros ele tem desvantagem. Bom, agora eu passar de novo a palavra para o Germano. A gente tem uma pergunta. Oi, pode falar. Tá. Pode falar. Foi 2 centímetros para concreto armado. Foi um mero valor aleatório, sem levar em conta a espessura mínima? Ou foi pensado? É 12 centímetros, tá? Não, talvez eu falei errado na hora, mas ele... Eu acho que saiu... existe uma norma de painéis pré-moldados de concreto que especifica a espessura mínima necessária para a parede. Se eu não me engano, é 8 centímetros, tá? Mas daí entra várias restrições que tu tem que seguir, mas sim, existe. Se eu não me engano, é 16475 o número da norma, mas eu posso confirmar depois. Vou complementar, então, isso que o Matheus estava falando, porque antes eu falei dos pontos necessários para tu construir um bom modelo, né? Seja modelo convencional, seja de elementos finitos. Acho que aqueles pontos valem para todos. Mas um último ponto, que eu acho que ele talvez seja até mais importante que os outros, porque ele vai permitir com que tu entenda o que está acontecendo nos outros, é entender o que o software emite, entender os resultados, ter domínio sobre os resultados que estão saindo no software, sobre os esforços. Isso, talvez algumas pessoas tenham assistido a outra palestra que a gente fez, agora eu não lembro qual era a situação, qual era o evento, mas a gente fez uma outra palestra com o pessoal da OSPA, e eu mencionei isso. É interessante a gente saber o que o software emite, né? O que o software tá passando para ti. Porque é ali que tu vai saber se aquele vínculo que tu colocou tá errado, se aquela... por exemplo, a questão da fissuração nas vigas, tu vai começar a entender o que tu tem que contornar, o que o software não vai te dar uma resposta mágica, entendeu? Esse é um passo essencial. Pode fazer a pergunta. Tem uma pergunta bem relacionada a isso. Teve alguma vez em que vocês não confiaram no resultado retornado pelo software e tentaram resolver na mão mesmo? Sim, quase sempre. Não fala isso. Na verdade, assim, é sempre bom tu conferir, porque o que acontece, tá? Depois eu vou mostrar alguns casos em que tem alguns casos que a gente sabe que o software falha, que é inevitável, é inerente ao modelo. E tem alguns casos que é erro de lançamento, que é erro nosso, sabe? Às vezes tu vai... E isso é muito chato em alguns programas, tá? Às vezes tu simplesmente vai lançar uma coisa e ela ficou ali 1 centímetro afastado do que tu queria. De repente, uma viga não tá ligada com um pilar, aquela viga tá voando. Começa a dar tudo errado, entendeu? Então, assim, é sempre bom fazer, nem que a gente chama de uma continha simples, rápida ali na mão, sabe? Continha de padeiro. Conta de padeiro. A gente, nem que seja um modelo super simplificado ali, de uma viga biapoiada, alguma coisa, para tu ter uma noção desses esforços. É muito importante tu ter uma noção da ordem de grandeza desses esforços. Porque, às vezes, a gente erra, não é nem
não é nem o modelo, não é nem a geometria, mas sim os carregamentos. Às vezes a gente erra uma conversão de unidade. E aí, se a gente errou uma conversão de unidade em tudo, aquele erro é proporcional, então a gente nem desconfia. Não vai ter uma parte da estrutura lá que vai estar muito pior que as outras, entendeu? Então, uma noção de uma ordem de grandeza é legal tu ter para pegar esse tipo de erro. Esse tipo de erro que está abrangendo toda a estrutura de uma vez, sabe? Então, assim, resumindo a resposta, tá? Sempre tem pontos específicos que a gente até vai mostrar depois na palestra, em que é melhor nem pegar elementos finitos e resolver na mão. Só que, de qualquer jeito, mesmo os pontos que elementos finitos resolve bem, é bom tentar fazer um modelo simplificado para ver se aquilo realmente está batendo com o que tu esperava. Uhum. A gente tem mais uma pergunta. Tá, por favor. O Navisworks é um bom exemplo de software para elementos finitos integrado aos já existentes, como CPCAD, TQS e WebEd. Então, como é que é o nome do software? Desculpa. É o Navisworks, Matheus. Ah, tá. Assim, eu não sei se tu quer responder, mas, a princípio, o Navisworks ele não é um software de dimensionamento estrutural, né? Ele é um software de gerenciamento, né? Então, eu acho que ele tem mais a ver com, a partir do momento que tu tem um modelo no Revit, por exemplo, que vai ser o intermediário de tu trazer de um software de elementos finitos ou do CPCAD, ou do TQS, ou do eBERI, que tu vai trazer para um Revit, para tu modelar e extrair quantitativos e poder pensar num gerenciamento de obra e todas essas questões, que aí tu vai trabalhar melhor no Navis. Eu não sei se era exatamente o Navis que a pessoa quis dizer, mas o Navis não tem a ver com elementos finitos ou com estrutura. Talvez tenha confundido o nome do software. Tá. Tem mais uma. O F2 seria o software mais adequado ou vocês recomendariam outros também? Tá. O F2 ele tem vantagens de tu poder simular algumas situações simplificadas com facilidade. Ele é um software confiável, mas ele te limita, né? Então, assim, o que acontece? A gente normalmente vai ter um modelo num software um pouco mais complexo e vai utilizar o F2 como um auxiliar. Vai utilizar o F2 para verificar partes específicas. Isso pode complementar a primeira pergunta que a gente respondeu. A gente vai ter um modelo global da estrutura e a gente vê, essa viga aqui talvez não esteja legal. Eu vou simular as condições dessa viga aqui lá no F2 para ver o que o F2 me diz, para ver se está batendo, se as coisas estão coincidindo, entendeu? Então, o F2, ele, para uma coisa simples, talvez tu consiga usar só o F2 e depois dimensionar a armadura na mão, por exemplo. Né? Mas, no geral, ele é um software auxiliar. Não sei se tu quer complementar, Matheus. Só complementando assim que o F2, tá, que nem o Germano falou, por ele ser, claro, ele é usado, se não me engano, ele foi lançado em 96 ou 94, ele é usado há muito tempo e por muita gente, né? Então ele é muito confiável. Questão dos resultados dele serem totalmente coerentes. Então, mesmo que vocês trabalhem numa empresa super grande que tenha todo tipo de software de cálculo bem sofisticado, é bem provável que vocês vão usar o F2. Vai ter lá dentro de uma pastinha, vai estar o F2. Porque ele é muito simples e preciso no que ele faz, sabe? Tu consegue ir muito longe com ele. Tu consegue dar laudos inteiros só com o F2, sabe? Eu já fiz isso em empresas grandes, de dar um laudo com o F2. Então, assim, tendo os conceitos básicos e sabendo como tipo, tu vai adaptar eles, a gente chama de condições de contorno, tá? Por exemplo, tu escolher se uma coisa vai ser apoiada, uma mola rotulada, o coeficiente dela, ou ali até mesmo em elementos de placas, todas as condições ao redor dele, a gente, sabendo fazer isso bem, tu consegue ir muito longe com o F2, tá? E, inclusive, é muito engraçado, tá? Porque eu fiz um intercâmbio na Suécia e eu fiz uma cadeira de pontos lá em que eu usei o F2 e o pessoal ficou fascinado. O pessoal queria muito baixar e usar o F2. Então, realmente, é um software que a gente tem muita sorte de ter, porque ele é muito bom. Ele é muito simples e bom para o que ele faz.
todo mérito ao criador dele. Pode continuar, Germano. Beleza. Então, assim, aqui a gente vai trazer mais um exemplo de uma estrutura que a gente modelou. É daquelas casas que o Matheus estava mostrando antes. Na verdade, é um outro modelo de casa, mas é a mesma construtora, a mesma empresa, então segue os mesmos padrões, né? E aqui o caso é que a gente tinha que modelar lajes pré-moldadas. E para estruturas pré-moldadas, a gente tem que pensar não só na estrutura lá no local em que ela vai ser colocada, para ela resistir aos esforços aos quais ela foi designada, né? Mas a gente tem que pensar em todas as etapas transitórias. A gente tem que pensar na desforma, a gente tem que pensar no içamento, a gente tem que pensar no estoque, tem que pensar no transporte. E uma das situações que mais nos trouxe problema nessas lajes especificamente foi o içamento. Porque o que acontece? A construtora queria fazer lajes mais finas possíveis. E a norma até permite, acho... Agora eu não lembro, Matheus, me corrige se eu falar besteira. Mas acho que ela até permite 7 centímetros em alguma situação específica, que era muito difícil. Só. Era muito difícil da gente conseguir atender. Então a gente conseguiu convencer eles a fazer com 8 centímetros, que já é uma laje muito fina. E aí o içador, ele não tinha muito espaço para trabalhar dentro do concreto, porque tinha uma tela inferior, tinha uma tela superior, em alguns pontos tinha barras, o içador não tinha muita ancoragem dentro da estrutura. Né? Então a gente teve que fazer uma simulação bem delicada para estimar a posição desses içadores, calcular os içadores e como reforçar eles. Tá? Então aqui tem um exemplo, só para vocês verem a espessura da laje, ela é bem fina, quase não dá para ver na imagem, né? E aquela ali seria a deformada esperada dessa laje sendo içada por aqueles pontos. Tá? Pode passar. Como é que a gente fez para posicionar esses içadores? A gente seguiu as recomendações do LDEPS, que é provavelmente a maior, se não uma das maiores referências de concreto pré-moldado. Tá? O livro dele é fantástico, tem basicamente todas as informações que a gente precisa, e ele faz uma recomendação de onde posicionar esses içadores para obter os menores esforços possíveis, as menores solicitações possíveis, no caso. E aí a gente seguiu essas regras, posicionou os içadores nos lugares que ele recomenda, e a gente obteve os esforços. A gente pode ver o gráfico de esforços ali, exatamente da forma como ele indica que a gente receberia. Então, as solicitações ocorrem da forma como foi prevista. Isso também mostra que essas análises, esse livro é super antigo, então as análises que eram feitas antigamente, elas já faziam o raciocínio que os elementos finitos vieram a fazer muito tempo depois, de forma computacional. Assim, bem grosseiramente falando. Só complementando, o livro, claro, tem uma versão atualizada e tudo, mas o livro ainda pega esses esforços de um outro, que é o PCI, o Precast Institute, que é internacional, que é mais antigo ainda. Então, tipo, é um negócio que já vem de longe e a gente vê que realmente a prática é muito parecida com isso. E aí, o que aconteceu nessa estrutura? Na hora da fabricação, na verdade, antes de falar da fabricação, vou falar de como a gente fez o detalhamento. A gente fez o detalhamento com todos os desenhos em 2D também, mas a gente trouxe aqui o 3D para vocês verem. Os içadores, dá para ver uma telinha em azul, que é uma tela mais reforçada, que ela ficava na face superior da laje, justamente onde a gente tem os içadores, para poder dar suporte para eles, para que eles não fossem arrancados da laje, né? Caso essa tela não fosse dimensionada da forma correta, ou não fosse posicionada da forma correta, o livro indicava que a gente ia esperar essa configuração de ruptura ao redor do içador, tá? O que aconteceu aí na fábrica? Na hora de montar, um dos montadores acabou errando a posição do içador. Ele posicionou a tela no lugar certo, e na hora de posicionar o içador, ele colocou 10 centímetros para o lado. E aí, esse içador já não tinha mais o suporte que ele precisava, e o concreto não tinha mais a resistência que precisava para aguentar aqueles esforços, e acabou gerando justamente a ruptura que estava estava prevista no livro. Gerou exatamente o problema que iria acontecer. Então, é um caso em que a simulação por elementos finitos é extremamente fiel à realidade. Então, é um dos casos em que a gente pode fazer, mas vocês obteriam o mesmo resultado no modelo tradicional também, né? Mas só trazendo aquelas analogias que a gente fez antes. O pessoal tá pedindo qual o nome completo do livro. Se tu puder escrever para mim no chat ali, aí a gente coloca para eles lá. Tá. A gente pode responder no final da palestra, que daí eu consigo pesquisar aqui. Tá. Eu acho que eu até tenho ele aqui, depois eu mostro. Depois a gente olha. Tá.
deixa eu só ver quanto tempo a gente tem de palestra. A gente tem que terminar em 1 hora de palestra, né? O livro, Pode gente... seguir. Tá. Olha ali. Deixa eu ver se tá dando para ver bem na câmera. Mas tu pode depois digitar o nome dele. Tá meio longe. Concreto pré-moldado, fundamentos e aplicações, Munir Khalil Eldebs. Depois a gente digita para vocês, sem problemas. Tá, é porque assim, eu tinha um outro modelo para apresentar, só que eu não sei se a gente vai ter tempo, porque a gente tem que fazer o fechamento. Posso? Tá. Pode, vai fundo. Então eu vou pedir para apresentar a minha tela aqui. Vai ter que ser a tela inteira. Aí. Tá, beleza. Então, aqui uma outra situação em que é muito interessante a gente usar elementos finitos. Esse é um conjunto de casas, seguindo aquele mesmo padrão das casas que a gente estava fazendo antes, de paredes de concreto pré-moldado, lajes pré-moldadas e tal. O nosso interesse nesse modelo era prever as solicitações na fundação, que era um radier que a gente ia fazer, certo? E aí, a gente fez toda a estrutura, localizou as cargas, fez tudo direitinho, e obteve esses esforços no radier, tá? Aqui dá para a gente ver bem direitinho que as maiores concentrações de esforços acontecem, os esforços de momento negativo, no caso, ocorrem abaixo das paredes, onde tem uma concentração de cargas maiores, e nos vãos entre paredes, ele faz o movimento contrário, então faz o outro pico do gráfico, que é o que o Matheus falou antes. Para facilitar a visualização, esse aqui é o robot, tá? Ele nos permite gerar aqueles cortes, que também o Matheus mostrou antes nas paredes. Então, eu posso gerar um corte, que a gente previamente configurou, bem embaixo de uma parede. E aí eu consigo ver aqui, ó, os esforços coincidem justamente com o pico das cores, né? Então, onde está mais escuro, ele gerou um pico mais alto aqui. Se eu olhar no outro sentido, tirar esse, eu consigo ver melhor ainda, porque eu consigo ver os esforços num sentido onde está amarelo ou alaranjado e no outro sentido onde está azul, tá? E aí, para finalizar, trazer aquilo que o Matheus também mencionou antes, de que é muito bom de ver a deformada das estruturas para a gente compreender o que está acontecendo. Aqui, através do robot, a gente consegue ver a deformação dessa estrutura aqui. Vamos ver. Ó, agora como ele está com uma escala maior, aí. A gente consegue ver bem direitinho, ó, se eu posicionar ela de lado, claro que a gente tá aumentando essas deformações, isso não vai acontecer, as casas não vão ficar com esse afastamento lá na hora, a gente tem uma escala aqui para ajustar, mas assim a gente consegue visualizar melhor, ó, os pontos que estão afundando mais no solo são justamente aqui onde tem paredes, e aqui onde não tem um carregamento tão grande, o solo está empurrando para cima de volta. Ele não está subindo a estrutura, mas no caso ele está sustentando a estrutura e ela não está se deformando tanto, né? E assim a gente consegue perceber que essa é uma simulação que se aproxima da realidade, é o que a gente espera, né? Se esse radier fosse super flexível e o solo se comportasse de uma forma exagerada, né, como a gente vê aqui, era isso que a gente iria esperar, isso que iria acontecer. Tá? São formas bem interessantes da gente representar. O que dá para trazer também aqui desse modelo é que, como é que a gente vai simular o solo num projeto como esse, né? Como é que a gente vai determinar como o solo se comporta? Acho que agora pode encerrar aqui. Aí. E aí a gente faz uma série de coeficientes de mola também. A gente calcula como se fosse um material elástico com uma certa rigidez, para poder simular como esse solo vai responder a essa estrutura, e aí a resposta que o solo der para a estrutura vai se reverter em solicitações na fundação, e assim por diante a gente consegue trazer muito mais informações para o cálculo, e acho que esse talvez seja o exemplo em que seja mais interessante a gente ter um domínio dos elementos finitos, entender, porque também é muito arriscado, a gente sabe que projeto de fundações envolve diversos fatores, projeto de fundações é um dos mais difíceis da gente fazer nas estruturas, então tem que saber muito bem o que o software está te passando para ter confiabilidade nos teus resultados, né? Isso. Projeto de estruturas, de fundações, a gente normalmente não tem todos os parâmetros para simular
perfeitamente um solo, né, em software. É muito difícil conseguir parâmetros de solo, muito oneroso também. Então, né, acaba sendo uma coisa que muitas vezes a gente aproxima, mas dá um resultado suficiente. Pois é, teve casos dessas casas em que a gente teve que estimar o pior solo possível. Então, a gente teve que considerar solos horríveis e fazer fundações que provavelmente são muito maiores do que precisava, mas a favor da segurança. A gente garante que aquela estrutura vai funcionar da forma correta. E é isso, porque o cliente talvez não quis encomendar uma sondagem. E, assim, o cliente final lá, o cara que está comprando a casinha dele, ele não quis pagar a sondagem e a gente tem que fazer através de análises empíricas, né? Isso vai acontecer, assim, não deveria, mas acontece. Bom, agora Oi. Estou pedindo qual é o FCK usual do concreto para esse tipo de placa. Para radieira, fundações, Não, para as casas. Os pré-moldados, Matheus. Que você. Bom, para os pré-moldados depende muito da altura, da dimensão que tu vai fazer, né? Mas o mais comum é usar um FCK baixo, 25, que é praticamente para a maioria dos casos de agressividade é o mínimo permitido por norma, porque o que a gente tem concreto em excesso ali, né? Então, tipo, é como a gente faz praticamente um bunker, é muito concreto e a compressão a gente está folgado, né? No caso das paredes, por exemplo, né? Isso, no caso das paredes. E o concreto nas lajes não contribui muito em si, né? Então, ele é o FCK do concreto. Então, acaba que não é necessário um concreto com muita resistência. Claro que aí envolve outros aspectos construtivos também, tá? Que a gente conversa com a construtora que executa, é que essas casas, por exemplo, elas têm a aparência do concreto ali aparente. Então, é importante para eles que o acabamento do concreto esteja bom também. Então, assim, se a gente for colocar aditivos ou alguma coisa assim, não é só questão estrutural. É uma questão que tem que conversar com o construtor também para ver o que se adequa a ele, sabe? Uhum. Bom, agora tem mais alguma pergunta? Não, pode seguir. Obrigada pela resposta. Capaz, seguindo aqui em alguns tópicos, tá? Sobre as normas que a gente achou legal trazer sobre modelos, tá? O primeiro deles é um que vai ser meio rápido aqui, foi só para uma citação que eu acho que é bacana, que para fazer essa comparação com elementos finitos, que é a seguinte: método das charneiras, tá? A gente está acostumado na faculdade, quando vocês verem a imagem, vocês vão lembrar claramente disso, que é dividir a laje ali em alguns pedaços e contar que a carga vai para aquela área de carga vai para aquele pedaço. Beleza, só que o problema é que às vezes a gente tem lajes que começam a ficar muito irregulares. Aqui na direita em cima tem um exemplo, tá, de uma estrutura que é uma espécie de T, que já fica um pouco chato, né, dessa divisão de carga, já começa a ficar meio estranha. Aí quando a gente começa a ter estruturas que são meio arqueadas, ou aqui embaixo eu coloquei, tá, um exemplo de que a gente fez de uma ponta esconsa. Esconsa, tá, é quando ela é, por exemplo, vista em planta baixa, ela é como se fosse um losango. Isso aqui gera torção também. É um negócio que começa a ficar inviável analisar por métodos tradicionais, assim, que a gente calcula lajes, seja por tabelas ou como a gente considerar, seja Marcos, Czerny ou as tabelas do José Milton, de quem vocês preferirem. Elas não abrangem esses casos. E aí, começa aí que elementos finitos se faz útil, tá? Isso aqui é em outro software, é o Strap. E aqui vocês podem ver, cada um desses quadradinhos é um elemento de placa. Isso aqui tudo a gente consegue simular como é o comportamento, assim como vocês viram nos gráficos anteriores, né? E agora um modelo que eu acho muito legal de se olhar, que é o seguinte: a gente está acostumado a olhar, a norma permite,
para vigas como se elas fossem um modelo de vigas contínuas, tá? Então aqui a gente tem apoios, que podem ser os pilares, e aqui a gente tem uma viga. Beleza, nada de novo, né? A gente calcula isso na mão na faculdade, é tranquilíssimo. A gente espera ter aqui um gráfico mais ou menos assim, né? E a gente vai ver que ele é assim. E beleza, aí a norma, tá? Isso, o que acontece? Quando a gente fazia isso antigamente, que isso era na mão, a gente tinha que adaptar um modelo assim, porque fazer uma coisa mais complexa que isso era insano, sabe? Era um ganho que tu tinha ali, mas que custava muito tempo e era muito trabalhoso, sabe? Talvez até aumentava a tua chance de errar um cálculo, então não vale a pena no final, não valia. Né? Hoje em dia, que a gente tem programas que facilitam muito esse processo, inclusive programas gratuitos como o F2, né? A norma começou a sugerir um outro tipo de modelo, que é fazer como se fossem pórticos, simulando o engastamento que essas vigas têm nos pilares. Então aqui a gente estaria gerando, tá? Imaginando em 3D. Bom, desenho aqui não vai ficar muito legal, mas vou tentar. Imaginando em 3D, em 2 dimensões, quer dizer, seria como se tivesse pórticos aqui, né? Como se fosse uma viga e pilares. E aí o que acontece, tá? Esse pilar aqui, por exemplo, ele impede que a viga se deforme totalmente, assim, ele segura um pouco a viga, né? Ele não deixa que ela dobre tanto assim também. Então, esse modelo aqui que a gente está fazendo agora consegue simular muito melhor isso. E olha como é que são os gráficos de cada um deles. Olha só. Aqui a gente começa a ter picos de momento negativo nos pilares que aqui não tinha. Aqui não existe um pico assim. Enquanto aqui tem. Tá? E vocês olhem, por exemplo, um momento no vão. Aqui é 5,6 e aqui é 3,7 para uma mesma carga. Tá? O vão, a carga é exatamente igual. Para onde é que foi esse momento? Ele sumiu? Não, o momento, tá? Todos os esforços na estrutura eles não somem, eles são redistribuídos. Então o que acontece é que esse momento aqui diminuiu porque parte dele foi para esse momento aqui na ponta. É a mesma coisa aqui no meio, ó. A gente tem aqui 10, aqui 7,3, porque esse momento foi redistribuído, tá? Só que o que acontece, tá? Aí é uma questão assim, a gente pode fazer um modelo assim e pode fazer um modelo assim. Só que a gente tem que ser coerente na hora que a gente for armar a estrutura, que a gente for executar ela, a gente tem que ser coerente com o modelo que a gente fez, porque ela vai se comportar conforme o modelo que a gente fez. Então, por exemplo, assim, se eu só... Claro que isso nem é permitido, tá? Mas digamos que eu só armasse a estrutura embaixo. Que eu estou representando só um vão, tá? Imaginem que, sei lá, eu estou cortando a estrutura aqui, que seria só esse primeiro trecho. Se eu armar só a estrutura aqui embaixo, ela só vai resistir a momentos que estão momentos positivos, momentos aqui de baixo. Porque ela não tem nada em cima. Agora, então eu não posso considerar esse modelo aqui com esse tipo de armadura. Agora, se eu pegar e começar a colocar que nem essas barras de negativos aqui, ó, estão vendo? É como se fossem umas barrinhas aqui assim, ó. Opa, desenhei errado aqui. É como se fossem 2 barrinhas aqui, e isso aqui aguenta um pouco desse momento. Claro, tem que ser dimensionado para o valor exato que deu aqui, né? Mas aí eu posso começar a considerar isso aqui. E eu posso tirar a armadura de baixo aqui, porque esse momento vai ser 3,7, não vai mais ser 5,6. Então, a gente sempre tem que se pensar nisso, que não adianta a gente fazer um modelo perfeito ali, se a gente também não detalhar e cobrar que seja executado do jeito correto, que ele não vai se comportar como a gente modelou. A gente pode estar tudo certo no nosso modelo, e a gente chegar lá na obra e tá tendo umas fissuras aqui, porque o pessoal não colocou armadura, por algum motivo assim, e a gente colocou armadura a menos aqui, ela pode fissurar aqui. Então, sempre tem que ter esse cuidado da coerência.
o modelo concreto se adapta, mas não a tudo. Não dá para pegar muito pesado também. A gente tem que ser coerente com o que a gente modelou. E aí agora, tá? Entrando um pouco naquilo que falaram, que perguntaram sobre se existia modelos em que a gente não fez em elementos finitos, que a gente foi calcular à mão. Aqui eu tirei de um livro, tá? Que eu gosto muito, achei muito legal esse livro. Depois eu tenho o nome dele ali, eu passo para vocês. Ele não tem versão em português, até onde eu sei, só em inglês. Em que foi simulado, tá? De vários jeitos diferentes, um mesmo... isso aqui é 2 vãos, tá? E um apoio aqui no meio. E aí, olha só, é um modelo super simples, né? Só que aqui a gente tem esses pontinhos, tá? É o que a gente chama de nós. E isso entra muito na área de elementos finitos, tá? Mas vocês imaginem como se isso aqui fosse separado em várias partezinhas que vão se ligando entre si. Aí aqui, esses elementos, eles são de tamanho infinitesimal. Então, esse nó é um pontinho aqui no meio. E esse apoio, tá? Normalmente ele tem uma certa espessura aqui. Um pilar vai ter uma espessura, ele vai ter 20, 40 centímetros, alguma coisa ele vai ter aqui, uma viga. E aí a gente não conta essa espessura em elementos finitos. E aí isso aqui é mostrando como várias simulações de um modelo dão resultados diferentes. Então aqui é só com um pontinho no meio, um apoio no meio, a gente tem esse resultado de momento negativo aqui. Se a gente coloca e trava como se fosse nas 2 bordas aqui do apoio, como se fosse nos 2 cantos do pilar e no meio dele, ó, a gente já tem outro valor aqui diferente, um em cada lado ainda. Aqui é usando engastamentos dos 2 lados e no meio um apoio. Outro resultado ainda. Aqui é usando uma coisa que que é em elementos finitos, que é compatibilizar os nós, tá? É uma ligação rígida entre nós, que transmite esforços de um para o outro, mas não vou entrar no detalhe agora, mas vocês veem que é outro resultado. Aqui usando molas, outro resultado, vários tipos de modelo, tá? E aqui no final, tá? Ele pega e compara, ó, os valores aqui do momento no vão e os momentos de esses momentinhos do lado do apoio e o momento no pico aqui no meio do apoio. Tudo isso calculado, comparado com o cálculo à mão. E olha só, essas porcentagens são relativas à proximidade do cálculo à mão, tá? E vocês veem aqui que, em geral, tá? Muitos deles foram extremamente próximos os valores, tá? E vários deles até a gente tem que fazer considerações, tá? Por exemplo, isso aqui a gente considerou um engaste ali em um ponto, a gente teve que ignorar uma solicitação aqui no meio, sabe? Então, várias vezes a gente tenta aperfeiçoar um modelo a tal ponto que a gente acaba estragando ele. A conclusão, tá, disso, eu vou pular para o próximo slide, depois eu volto para aquele ali, essa aqui do livro, tá? Eu tirei isso num parágrafo, mas em resumo diz assim, que muitos engenheiros acreditam que uma análise numérica super complexa economiza o uso de aço, de material no geral, né? E, na verdade, por exemplo, aquele teste ali que foi feito mostra que tem uma importância, muitas vezes, que é pequena ou até negligenciável. E que o esforço que aquilo ali demanda para fazer aquelas simulações não vale a pena. A pessoa está gastando muito mais tempo em fazer coisas que está muito mais sujeita a erro e que talvez representem um modelo mais realista, só que acabam tendo uma diferença de, sei lá, menos de 5% às vezes. Então, que é muito importante. Isso aqui, com isso eu quero dizer que é muito importante a gente saber quando usar. Não adianta a gente brilhar os olhos vendo elementos finitos, achando que todos os nossos problemas estão resolvidos, e não ver que às vezes isso aqui demanda um esforço tanto computacional quanto humano muito maior do que se a gente simplesmente fosse ali e desenhasse uma viga biapoiada e escrevesse QL ao quadrado sobre 8, sabe?
para calcular um momento ali. Então, tipo, a gente tem que ter muito um bom controle, sabe? Acho que normalmente quando a gente sai da faculdade, a gente se fascina muito com a tecnologia, né? E quer ter o negócio mais preciso possível, só que nem sempre ele é o melhor. E aí, completando, tá? Sobre as coisas que não vale a pena usar elementos finitos, a gente tem que conhecer as limitações do método também. E o elementos finitos tem um negócio que se chama singularidades, tá? Que por a gente tratar com coisas infinitesimais, de tamanho infinitesimal e sem espessura, sem nada, toda essa teoria por trás, tá? A gente acaba tendo alguns problemas em várias coisas, como por exemplo assim, quando a gente vai aplicar uma carga pontual, na realidade não existe carga pontual, tá? Ela é aplicada sobre uma área. Então tu tem ali, sei lá, o peso de uma pessoa, esse peso está sendo distribuído nos pés da pessoa. Agora, quando tu vai botar uma carga pontual em elementos finitos, ele considera como se aquele ponto tivesse o menor tamanho possível, assim, é muito pequeno. Então, o que que acontece? Ele vai calcular aquilo ali, ele vai ver naquele ponto ali, vai ser absurdo, porque a tensão de alguma coisa é força sobre área, né? Então, se a área é absurdamente pequena, esse número aqui vai aumentar absurdos. E aí a tensão tende ao infinito. E isso é um erro de elementos finitos, é um dos exemplos. Então a gente tem picos ali que tendem a ser altíssimos. A gente tem cantos aqui de paredes, quando tem uma linha. Eu acho que a gente não botou nenhum slide aqui mostrando, mas quando a gente tem paredes assim, uma laje em cima que dá uns picos absurdos que não são reais, tá? Quando a gente tem suportes acabando também, por exemplo, o suporte vem até aqui, acaba, e aqui começa de novo e tem uma laje em cima, também tem esse problema. Quando tem um suporte pontual, sabe, como a gente faz um apoio ali no F2, que é assim, a gente tem um pico ali que é absurdo. Isso eu posso até mostrar um exemplo aqui, que é aquele slide que a gente fez das lajes pontuais, das lajes pré-moldadas. Observem aqui, ó, vocês estão vendo, aqui, ó, ele tem um pico, tá, que ele pula muito, ó. O gráfico, se a gente seguisse a lógica, ele viria para cá, assim, e acabaria aqui. Só que ele pula muito porque ele tem essa força concentrada do apoio. Aqui também, ó, o gráfico, seguindo uma lógica, extrapolando ele viria aqui assim. Só que ele pula aqui absurdamente para um valor altíssimo. Isso não é realista. E mesmo quando na teoria, digamos assim, que vocês colocaram ali uma carga distribuída numa área pequena e parece que vai ter uma tensão enorme. Como é uma quina aqui, tá? Uma quina, tu tem uma ponta ali, é como se fosse uma tensão enorme que ia furar o concreto. Só que o que acontece? O material se adapta. O concreto dá algumas fissurações aqui, distribui esses esforços em toda uma região aqui ao redor, e isso não acontece na realidade. Então, assim, não adianta querer pegar um software ali e sair resolvendo loucamente, que a pessoa vai se assustar com esses resultados. E não é a realidade. Tem que ter É por isso que, na verdade, os professores nos puxam tanto, né, para aprender a teoria antes, porque senão a gente vai olhar para isso aí e achar que é real e que é um absurdo. Olha, porque ele está dividindo em 1000 elementinhos, está simulando super bem o negócio, deve ser verdade, mas não é. É uma limitação do modelo em si. E, bom, acho que... Germano, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu tentei procurar correndo aqui um modelo para mostrar aqui numa abertura e não consegui. Eu acho que a gente tem aqui... Ah, não tem. Tem uma coisa... tinha um slide que mostrava uma coisa muito legal daquele radieiro que a gente mostrou para vocês, que era como simular ele no F2. Que a gente consegue uma... O Germano estragou minha alegria. A gente consegue simular de maneira muito parecida aquele radier com o F2 mesmo. Radier é uma coisa muito engraçada, porque é como se fosse uma laje ao contrário. Vocês imaginam que as paredes estão fazendo força para baixo e o solo fazendo força, uma reação para cima, né? Então, se vocês virarem isso de cabeça para baixo, é uma laje. Tu tem apoios ali que tem uma carga distribuída linearmente. E aí a gente lá tinha os resultados que davam que não eram muito longe do que a gente teve em elementos finitos.
Era bem interessante isso. Mas eu acho que é isso, assim, se o pessoal tiver mais perguntas, a gente pode responder, sem problema nenhum. Esperamos que vocês tenham O gostado pessoal da gostou palestra, muito. que vocês tenham Eles aprendido comentaram lá que estava muito bom. Então, muito obrigado, pessoal. Qualquer coisa, a gente... As pessoas costumam falar isso, tá? E muita gente pode achar que é só por falar, mas a gente realmente é super aberto se vocês quiserem falar com a gente sobre qualquer coisa, sobre, sei lá, estruturas, sobre que se vocês acham que é legal seguir esse caminho na faculdade, como está o mercado, qualquer coisa assim, sintam-se à vontade, tá? Vocês podem nos chamar por qualquer rede social, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook. Bom, acho que não tem meu número em nenhum lugar, mas também posso passar meu número para vocês. Sintam-se à vontade, tá? Para tirar qualquer dúvida com nós, conversar sobre. A gente é super aberto. Dá para chamar pelas redes da ITER, eu acho que deve ter o Instagram da ITER no post lá, eu acho que deve ter. Também. Tem uma pergunta. Pode falar. Ouvi dizer que Radier é só usado para estruturas de baixo porte, é verdade? Não. Na verdade, assim, ele é bastante usado para estruturas de baixo porte, tá? Porque ele é uma estrutura de muito fácil execução, porque ele é rápido, tá? O consumo dele, às vezes, é maior que outros tipos de fundação, só que o tempo que se ganha com execução na obra é muito grande, porque o pessoal simplesmente, por exemplo, os radieiros que a gente faz, tá? São com tela, então a tela vem pronta de fábrica, o pessoal simplesmente põe a tela, escava lá o solo e concreta tudo. Põe uma lona ali para impermeabilizar, faz um certo tratamento de solo, mas depois que isso está pronto é só concretar tudo ali. E já, vocês imaginem uma fundação tipo sapata, vocês têm que escavar lá no formato certo, vocês têm que montar toda a caixa de armadura de uma sapata, de um bloco, enfim, um bloco de coramento de estaca, seja o que for, e depois concreta, tudo separado lá, tem que deixar as esperas para fora. Tem toda uma... Radier, ele é muito fácil de executar e muito rápido, tá? E aí, sobre a questão de ser usado em obras grandes ou não. Ele é usado em obras que são muito replicáveis, por ser fácil e rápido, né? E porque normalmente elas não são obras gigantescas que têm uma solicitação muito grande, tá? Então, a alvenaria estrutural é comum executar radier, tem cargas distribuídas, porque a outra opção seria uma viga baldrame. Agora, edificações enormes, se tu vai olhar a fundação do Burj Khalifa, é um radier estaqueado. O maior prédio do mundo é um radier estaqueado. Por que isso? Porque chega um ponto, se vocês já passaram pela cadeira de fundações, vocês veem as dimensões da base que uma fundação precisa, uma sapata, vocês veem que chega um ponto que as cargas são tão grandes que essa dimensão fica num tamanho que a sapata se sobrepõe. Aí chega um ponto que é mais fácil tu simplesmente fazer uma laje inteira super espessa do que fazer sapatas separadas que vão ficar com espaçamento ali mínimo de distância, não vai ter quase solo nenhum entre elas. Então faz mais sentido tu ligar tudo. E aí, edifícios bem grandes, tá? Se usam disso, porque fazendo uma laje muito espessa, claro, em radieiros pequenos tem essa vantagem também, tu compatibiliza deformações, tá? Como tu tem ali toda a fundação ligada, se uma parte dela tentar descer, ela vai tentar arrastar a outra parte junto, porque tá tudo ligado ali numa placa. Então, edifícios grandes se beneficiam muito disso, porque tu consegue fazer, por exemplo, sei lá, eu imagino o Burj Khalifa, tu consegue fazer que se uma parte da fundação tentar descer dele, a outra parte quase certo que vai descer junto. O que mais é complicado em fundações não é exatamente o recalque em si, mas é o recalque diferencial. É a diferença de recalque em vários pontos que pode gerar um desequilíbrio grande na estrutura. Então, muitos edifícios grandes acabam usando o radier estaqueado como uma solução para compatibilizar deformações e atingir um solo bem profundo, sólido. Mais alguma pergunta? Acho que era isso. Bom, qualquer coisa... Muito obrigada. Depois também podem fazer perguntas, sim, à vontade.
Agradecemos a presença. A palestra foi muito boa, muito obrigada. E só para lembrar o pessoal de que está rolando sorteio de um curso de Eberic lá no perfil da SEMAC Civil, então não deixe de participar. Eu acho que era isso. Obrigado. O Eberic Se quiserem dar muito bom. as Todo mundo falou considerações muito finais. O Eberic é um software muito bom, assim, para quem quer entrar no estudo de estruturas, ele é bem interessante, é um software que está crescendo bastante. Eu falei lá na outra palestra também, é um software que está em ascensão no mercado de trabalho, então é bem interessante, bem legal mesmo. Então, para encerrar, eu não sei, Matheus, eu tinha que ver o nome de um livro, se eu não me engano, para esse último que falou das vigas, ver se tu consegue catar aí. É esse Finite Element Design of Concrete Structures. Tá, manda no chat aqui, no private chat, que elas conseguem passar para o pessoal. Tá. E aí, então, para encerrar, a gente quer agradecer de novo a oportunidade de estar aqui, falar com vocês. É sempre uma experiência muito legal, é sempre muito bom poder trazer aquilo que a gente tá vivenciando. A gente passa aí 5, 6 anos na faculdade esperando vivenciar esses momentos, e às vezes a gente acaba entrando aí em estágios ou vagas de emprego que são mais estágios do que qualquer outra coisa. E demora anos e anos para a gente realmente ter contato com estruturas, então é muito bom poder estar passando essa experiência para vocês. A gente agradece mais uma vez a oportunidade. E é isso, o Matheus já falou, né? A gente está aberto para vocês. Chamem no nosso Instagram, chamem no LinkedIn, chamem no Facebook. A gente vai poder responder, vai ser legal trocar uma ideia. A gente que agradece. Tá, obrigado, gente. Valeu.